Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Everton Luiz, Cândido Luiz. Essa é a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Sou um homem negro, meço 1,75 m, sou careca, uso barba, estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, uma calça cinza e um sapato marrom. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos cinzas interligados e à minha esquerda eu tenho uma parede branca com que está escrito EAD Mudando Realidades. Nossa aula hoje, quarta unidade, né? Vamos falar sobre classificações orçamentárias, mas antes de entrar no assunto, primeiro precisamos falar de algumas definições. Tá? Nosso objetivo é distinguir as classificações orçamentárias, categorizar as receitas e as despesas, identificar as etapas das receitas e das despesas. Então, falando de classificação, ela é um instrumento para a organização e também a racionalidade do trabalho, né, orçamentário. Então, como diz aqui o texto, a classificação é a chave estrutural para a organização consciente e racional do orçamento do governo. Vamos falar então dos conceitos. As receitas públicas, de modo geral, os ingressos financeiros do Estado. Então é a entrada de dinheiro nos cofres do governo. Só que essas receitas elas podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. Então as receitas orçamentárias são aquelas aprovadas e que constam da lei orçamentária anual, como também diz a nossa definição, que aumentam o patrimônio do Estado. Já as receitas extra-orçamentárias, elas têm um caráter temporário, né, de posse do governo. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Provavelmente vocês conheçam alguém ou de repente tenham um empréstimo consignado, são servidores públicos e têm um empréstimo consignado. Então, você faz um empréstimo numa instituição financeira que pode registrar esses pagamentos que você deve a eles na sua folha de pagamento. Então, todo mês, né, o nosso órgão lá retém o valor que você deve à instituição financeira. Depois que ele saca segura esse dinheiro, né, seu no contra-cheque, ele repassa então à instituição financeira. Então percebam, entrou nos cofres do Estado, mas ficou ali pouco tempo, ele já devolveu à instituição financeira. Então nas extra-orçamentárias o governo é apenas um mero depositário, tá? Temporariamente essas receitas permanecem com ele. Então, como eu disse, as receitas extra-orçamentárias elas têm um caráter temporário, tá? E não integram a LOA. O Estado é mero depositado e quando fala que passivos exigíveis, é que ele precisa pagar isso para alguém. Tá? Outros exemplos, nós podemos falar aqui do calção, né? O calção, então, quando uma empresa faz um contrato de um grande valor com a instituição pública, ela também retém uma parte ali do contrato, né, como calção. Esse valor, se ele cumprir todo o contrato corretamente, ao término, esse valor então que fica de posse do governo, né, do órgão com quem ela tem um contrato, ela pega e devolve, o governo devolve ao final do contrato esse valor para a empresa. Mas caso a empresa cometa alguma irregularidade, então esses prejuízos financeiros que a empresa possa porventura causar ao ente pode vir a ser usado esse valor da calção, tá? Então, vamos falar agora das receitas orçamentárias. Elas são os instrumentos, né? São por meio das receitas que o governo vai viabilizar suas políticas públicas. Fazer as obras, cuidar das escolas, pagar os professores, pagar os servidores públicos, prestar os serviços à comunidade. Tá? Por isso elas devem estar previstas na lei orçamentária. Aí tem aqui uma ressalva, né? Que é o artigo 57 da Lei 4.320 de 1964. Mesmo não previstas formalmente, a arrecadação é considerada orçamentária. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui para explicar essa exceção. Tá? Imaginemos que a Prefeitura de Porto Velho fez uma previsão de imposto sobre serviços, né, para o ano de 2025 de 50 milhões. Mas de repente aconteça alguma coisa na cidade que altere o rumo da economia e essa arrecadação chega a 90 milhões.
Então, esses 40 milhões que não estavam previstos inicialmente, não é porque eles não estavam previstos que eles não vão deixar de contar como uma receita orçamentária do ano de 2025, tá bem? Então, às vezes a estimativa de receitas pode ficar menor e a arrecadação maior não deixa de ser considerado esse valor como receitas orçamentárias. A próxima definição é as receitas originárias e as receitas derivadas. Olha, meu foco aqui não é passar muita coisa de concurso para vocês e sim ensinar o conteúdo, mas esses conceitos costumam cair bastante em prova de concurso, tá? As receitas originárias, né, resultam da exploração da atividade econômica pelo Estado. Eu vou tentar exemplificar isso aqui também de um modo simples. Nós estamos numa escola, né? Toda escola, vocês lembram aí, tem aquela cantina, né? Então aquele espaço ali, ele é um espaço público que é cedido para um ente, né, uma pessoa de direito privado ali fazer a exploração do serviço, né, e oferecer a cantina. Então ele paga um aluguel, tá? Então esse valor é o que ele chama aqui de atividade econômica do Estado, ou com aquelas receitas obtidas pelo esforço próprio. Então é por isso que a gente vai dizer que o aluguel de bens públicos é um exemplo, tá? Então essas são as receitas originárias. Por exemplo, também falando aqui do nosso instituto, nós temos lá no campus de Colorado, né, a produção de queijos, doces, criação de gado, e chega um momento que esses animais ali, por exemplo, vão a leilão. Então essa receita que faz com a venda desses bois, né, é que vão na LOA lá como receitas, né, originárias, tá? Vamos lá, passando para as receitas derivadas, provenientes do poder de soberania estatal, de forma impositiva. E aí são os impostos, né? Aí é o imposto do IPTU, imposto sobre propriedade territorial e urbana, né? Então você tem um terreno, você tem uma propriedade, por você ter esse bem, você paga um imposto, tá? Mesmo sem o Estado te entregar um serviço em contrapartida, tá? Então essas são as receitas derivadas que o Estado pode fazer. Agora vamos falar um pouquinho das classificações, né? É muito importante todas, né? Mas uma atenção especial para a natureza da receita, tá? Aqui eu mostro para vocês, né, a natureza da receita. Isso aqui é um recorte que eu fiz da lei orçamentária anual. Aqui nós temos um exemplo, tá, de uma receita, de uma classificação da receita quanto à natureza, tá bom? E o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né, que o IFRO está obtendo uma receita por meio de aluguel e arrendamento, tá, no valor, ó, de 15 mil. Isso utilizando um bem que pertence à União. Tá? E ele também tem aqui o uso de aluguéis com esforço próprio, né? No valor de 35 mil reais. Eu gostaria que vocês guardassem essa imagem um pouquinho na memória, que nós vamos ter que trazer ela de novo, para quando a gente fala da classificação. Aqui, como a gente pode consultar também essas informações no portal da transparência, também fez um recorte, tá? Consultando o portal da transparência do governo federal. E aqui está mostrando o quanto desse tipo de receita o Instituto Federal de Rondônia, né? Então está aqui, ó, do MEC, o Instituto Federal de Rondônia, não, se eu não estou enganado, é a unidade administrativa da reitoria, e o quanto que já receberam, está previsto arrecadar 50 mil esse ano, né? E já até o momento já arrecadaram 14 mil. Então a gente pode estar acompanhando as receitas e gastos do governo. Classificação por natureza da despesa. Importante destacar que a classificação da receita por natureza da despesa é utilizada por todos os entes da federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fator gerador de receita, o acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos, seja quando o governo arrecada impostos, seja quando ele faz a cobrança de aluguel do espaço que é cedido. Então a origem da receita vem dos impostos, taxas, contribuições. Então, a classificação da natureza da despesa, ela tem 8 dígitos, tá? O primeiro dígito vai tratar da categoria econômica. E essa categoria econômica pode ser receita corrente ou receita de capital, tá? São as duas categorias econômicas que nós temos. Existe uma particularidade também, e isso é quando, né, o Estado está arrecadando receitas, por exemplo, do setor privado, das pessoas que têm que pagar imposto. Mas quando essa receita ela é feita por meio de transações entre unidades do governo, do próprio órgão, então nós vamos ter, né, órgãos trocando receitas entre si, aí nós vamos ter então as intra-orçamentárias. Tá? Então é um órgão passando, fazendo
depósito nas contas de outros, tá? E aí a classificação que vai usar é o 7 e o 8. Então, nós temos que começar a pegar essas numerações, tá? Que elas aparecem, e a numeração serve para a consolidação dos registros orçamentários. O segundo nível, nós vamos tratar da origem. Quanto à origem, nós vamos ter algumas origens aqui, eu acho que 7 origens da receita corrente e 4 ou 3 aqui das receitas de capital. Então, eu não consegui colocar tudo no slide para ficar num tamanho bom para vocês, tá? Mas, então, a origem das receitas correntes, ela pode ser, se for imposto, taxas e contribuição de melhoria, eu vou usar a numeração 1, né? Enquanto que a receita de capital, se for o governo fazendo um empréstimo, vai ser também utilizado, então, você vai ver aquele código, né, 2.1, tá? Enquanto que na receita corrente, se for uma receita de imposto, seria 1.1. As receitas correntes também podem ser contribuições. Contribuições, um exemplo, né, que a gente conhece bem, que desconta todo mês o nosso salário, é a contribuição para a Previdência Social, né? É um exemplo de arrecadações do governo por meio de contribuições. A receita patrimonial também, que é o caso que eu estou trazendo o exemplo, né? Então, quando eu trago o exemplo do aluguel de um bem público ali, de um espaço da cantina, o governo está fazendo uma receita corrente de receita patrimonial, por isso que o código é 1.3. Depois você pode rever aí nos slides que você vai ver que a numeração vai bater, tá? Ou amortização do empréstimo, então você está lá fazendo seu financiamento com a Caixa e você decide pagar a prestação, né? Então é esse tipo de arrecadação que o governo também está fazendo aqui em relação a receitas de capital. Aí a receita agropecuária, quando, como eu expliquei para vocês, o IFRO vai e faz o leilão dos seus gados, das suas galinhas, dos seus carneiros, né, dos porcos que tem lá na escola. A receita industrial, quando também as empresas que têm, né, estatais, que também têm as suas receitas. Aqui as transferências de capital e outras receitas de capital, quando não são classificáveis nas outras anteriores, né? E as receitas de serviço e as transferências correntes, ou também outras receitas correntes. Não vou me ater a cada detalhe, senão nosso tempo aqui tem que ser controlado, tá? A terceiro item da classificação da natureza da despesa, da receita, né? É a espécie, tá bem? Ela faz a especificação da origem, então são desdobramentos. Ela vai começar a detalhar mais, então é um aluguel. Aí ele vai dar mais detalhes desse tipo de aluguel, tá? E os números também correspondentes vão estar previstos aqui, por exemplo, nesse documento que normatiza essas numerações e classificações que a gente utiliza. Em relação ao tipo, também quero fazer um comentário, que o tipo pode ser, geralmente é o do principal, tá? Quando então a pessoa tem que pagar um imposto, ele paga dentro do prazo correto, lá, sem dentro do vencimento, então vai ser o principal. Mas quando a gente atrasa uma conta, então a gente acaba pagando multas e juros. Aí a identificação já vai vir com o número 2. Por exemplo, aqui o que eu falei, dá um exemplo. Então, uma receita, né, categoria de quanto à natureza da despesa. Ela é uma receita corrente, aquela questão do aluguel. Aí vai o número 1. Como ela é uma receita patrimonial, a origem é o 3, então fica 13. Tá? Quanto à espécie, ela é uma exploração do patrimônio imobiliário, então fica 131. Aí detalhando mais ainda a espécie, né, que é aqueles outros 4 números, aluguéis, arrendamento principal. Aí complementa esses 4 dígitos aqui. Tá? E o último número aqui, ó, representa que é o pagamento dentro do prazo, né, sem atraso. Tá? Então aqui a gente vê o cadastro, né, a classificação da receita completa. Então as receitas podem ser primárias ou financeiras. Então quando o Estado obter uma receita, né, por empréstimos ou de recebimento de empréstimos que ele tenha feito, né, então ele vai classificar como receitas financeiras. Se for das outras formas, como impostos, aluguéis, então receitas primárias. Geralmente são primárias, tá? Quanto à fonte, geralmente nós vamos ter uma classificação utilizando os recursos arrecadados no exercício corrente, tá? Então, para esse tipo de classificação, a gente tem que estudar em detalhes a portaria 14.956, de 21 de dezembro de 2021. E aí ela vai dar as várias situações. Geralmente também o que aparece aqui não é esse 1002. Nos órgãos geralmente vai estar aparecendo aqui, ó, 1000, né?
o 10.000, tá? 10.00, que é recursos arrecadados no exercício de origem da União, tá? Ou 10.050, que no caso do nosso exemplo é aquele que o próprio órgão está arrecadando com esforço próprio por meio do aluguel, esforço próprio. Quanto à esfera orçamentária também, o orçamento a lei orçamentária anual, ela vai conter, né, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais, tá? Então, conforme a origem dessa receita, se ela foi por uma ação, por exemplo, cobrança de impostos, então ela vai ter esse código 10 ou ela vai ter uma letra F. Se foi uma receita obtida por meio da nossa previdência social, da nossa folha de pagamento, então ela vai ter essa numeração 20 ou ela vai ser identificada lá com uma letra S. E quando é um investimento, quando é uma receita das empresas estatais, né, aí vai ser identificado pela letra I. As etapas da receita orçamentária, também questão que acontece muito em concurso, tá? Para nós fecharmos aqui. Então, a previsão vem a parte do planejamento. Então, o IFRO cede o espaço da sua cantina, ele tem lá uma pessoa que está utilizando aquele espaço, essa pessoa, ela é identificada, o valor, tá? Então, feito toda uma preparação para uma cobrança, depois disso é feito um registro num sistema, né? Geralmente aqui a gente recolhe pelo GRU, então vai ser essa etapa que a gente chama de lançamento. Então, essa pessoa que recebeu a GRU, ao pegar esse guia e ir até uma instituição financeira, uma lotérica, um banco, e fazer o pagamento, ou usar um aplicativo e fazer o pagamento desse boleto, ela vai cumprir então a etapa da arrecadação, tá? E essa instituição financeira vai então passar isso para a conta do Tesouro Nacional, que vai ser, por fim, a etapa do recolhimento. Então, isso é o que nós tínhamos para essa aula. A gente se vê. Até logo. Educação à distância, mudando realidades.